noite. Tudo bem com vocês? Alegria de estar aqui, um privilégio poder estar aqui, junto com a minha família, né? Trago aqui saudações corintianas, né? Hoje não tão boas, né, meu irmão? Que o Corinthians tomou uma pancada hoje. E tem o Aurélio aqui que é palmeirense, né? O Aurélio é um grande amigo. Nós ficamos com a palavra de Jesus sobre a vida dele, né? Que existem forças espirituais que só saem com jejum e oração, né? Eu brinco assim com a Aurélio, que a gente já se conhece há um tempão também. Mas glória a Deus, gente, feliz em estar aqui. A gente moramos a vida inteira em São Paulo e estamos aqui morando em Igrejinha, estamos sobre uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra de obediência e com um coração muito alegre em poder estar aqui, conhecendo nossa nova família espiritual. E, bom, vamos para o que interessa, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 19, Lucas 19, do 11 ao 27. Na Bíblia, gente, nós temos 4 evangelhos, 4 relatos sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E eu particularmente gosto muito do livro de Lucas, porque Lucas não andou com Jesus, Lucas andou com Paulo. E diferente dos outros 3, ele não era um judeu, ele era um gentil. E ele escreve o livro de Lucas e escreve o livro de Atos, e são 2 livros que particularmente eu gosto muito. E ele conta aqui, ele relata aqui uma parábola de Jesus. Todos acharam? Amém. Está na tela aí também, glória a Deus. Vamos lá, do 11 ao 27. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhe 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no, enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando, depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregará o dinheiro, para que ele pudesse saber o quanto cada homem ganhara negociando. Então veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele lhe disse: da mesma forma a este, sê tu também sobre 5 cidades. Veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo. Tira o que não pusestes e colhe o que não semeaste. E ele lhe disse: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, e que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não puseste o meu dinheiro no banco? Pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com a usura. E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai ao que tem 10. E disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tomado. Mas estes meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e matai-os diante de mim. Volta lá para o verso 11. Eu vou pedir para a equipe da mídia deixar o texto, que a gente vai passando verso por verso. E o verso 11 diz: e ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Eles estavam perto de onde, gente? De Jerusalém. E o que aconteceu em Jerusalém? Em Jerusalém, Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi condenado pelo Sinédrio, Jesus foi morto. E isso gerou uma grande frustração nos discípulos de Jesus, porque o texto diz que eles esperavam que o reino se manifestasse imediatamente. Então Israel estava sendo ali oprimida pelos romanos, e eles esperavam que Jesus iria vir em sua primeira vinda, assentar num trono, e quando eu falo um trono aqui, eu falo um trono físico, organizar talvez ali um exército e libertar o povo de Israel.
E Jesus conta essa parábola justamente para os ensinar que aquilo que ele veio fazer não era algo somente para o agora. Pastor, e o que nós como igreja temos a ver com isso? É que uma expectativa errada de Jesus pode nos gerar frustração. Tem pessoas caminhando com Cristo, servindo a Jesus, frustrados, porque eles querem uma bênção agora. Eles querem um milagre agora. Eu preciso de um recurso agora. Como se os papéis se invertessem e eu sou o Senhor de Deus. E aí, quando as coisas não acontecem agora, da maneira que a gente quer, isso gera uma frustração. E mais do que uma frustração, gera uma falsa sensação de que aquilo que eu estou fazendo para Deus não adianta nada. Então eu estou servindo na igreja, eu estou num Forte House, eu estou fazendo algo, mas não está acontecendo nada. E o que Jesus ensina nessa parábola é justamente isso. Ele quer ensinar nessa parábola que aquilo que ele veio fazer não é somente para agora, mas é para uma eternidade. Amém? Olha lá o verso 12 e o verso 13 diz: portanto ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, para receber um reino e retornar. Jesus está falando aqui dele mesmo e da sua segunda vinda. O verso 13 diz, e ele chamando os seus 10 servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Mina aqui, gente, é uma quantia de dinheiro, que era equivalente a mais ou menos 3 meses de trabalho. O 10 nesse texto representa a totalidade. Repita comigo, totalidade. Isso aqui já quebra uma primeira mentira que você pode estar vivendo, é que Deus não me deu nada. Eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada que eu possa fazer para Deus. Mas essa parábola conta que Ele deu de maneira igual, uma quantia para todos nós. Então Ele te deu algo. E isso aqui é dado, é graça. Não tem a ver com o meu esforço, não tem a ver com o meu network, não tem a ver com o meu talento ou com as minhas habilidades. Ele deu, é gratuito. Só que o final do verso 13 disse, negociai até que eu venha. Isso exige de nós uma responsabilidade em multiplicar aquilo que Ele me deu. Meus irmãos, vamos lá. Então, esse versículo bíblico quebra uma mentira de que você não é capaz, porque Ele te deu. E isso é graça, glória a Deus por isso. E Ele exige de nós uma responsabilidade em multiplicar. Eu gosto de condicionar isso às promessas a qual nós recebemos. A Bíblia, ela é cheia de promessas, sim ou não? Ela é cheia de promessas para nós como igreja, mas existem também as promessas para cada indivíduo. Aquela promessa que talvez você recebeu no seu secreto, aquela promessa que talvez você recebeu de um homem de Deus, aquela promessa que você recebeu numa sala profética. Quantos aqui já receberam uma promessa? Glória a Deus por isso, todos nós já receberam uma promessa. Essas promessas, na maioria das vezes, elas são condicionais. Condicionais ao quê? Aos nossos passos de fé. Quando Deus libera uma palavra, isso cai aos teus ouvidos, ao teu coração, essa palavra já está pronta. Não é que Ele está construindo, já está pronto. Mas pastor, eu não acessei ainda, é porque talvez nós não estamos maduros o suficiente para adentrar nessa realidade. Eu gosto de pensar e condicionar a essas promessas a 3 T's. Repita isso comigo, 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Quando Deus libera uma promessa sobre nós, nós precisamos dedicar tempo nisso, nós precisamos dedicar o nosso talento e o nosso tesouro. Agora, o tempo, gente, o que é o tempo? É uma vida integral. Nós estamos numa geração que cada vez mais nós temos menos tempo, sim ou não? Lá em São Paulo, aqui imagino também que o brasileiro é um povo trabalhador, mas lá em São Paulo, quando você vai perguntar para alguém, e aí, tudo bem? Ele na correria, né? Aqui às vezes eu ainda estou me adaptando, principalmente no trânsito. O trânsito é o meu teste de santidade, gente. Alguém se identifica com isso aí? Glória a Deus. Então lá em São Paulo é muito corrido, é motoboy, morador de rua, mendigo, tem tudo que você possa imaginar na mesma rua. E às vezes eu pego o carro aqui, eu entro nessa frequência e falo,
calma, aqui é mais tranquilo. O carro para na faixa para o povo atravessar. Acredita em mim, isso não acontece em São Paulo, gente. Glória a Deus. Então eu estou entrando no tempo ainda, e na nossa vida a gente precisa dedicar tempo a Deus, e particularmente eu não gosto de separar o que é secular e sagrado, porque o apóstolo Paulo vai dizer: quer comeis, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Então a minha vida, ela é tempo integral para Deus. O que eu sou aqui, eu sou na minha casa quando ninguém me vê. Então quando eu vivo esse tipo de vida, eu estou cooperando e caminhando para acessar a promessa que Ele tem para nós. E é interessante a gente pensar isso, porque talvez você está convidando alguém para vir para a igreja, ou para vir para o seu Forte House, e obviamente para experimentar Deus, porque aquilo que é bom a gente quer compartilhar, sim ou não? Quando você vai no restaurante e você come uma comida boa, você quer falar para os seus amigos: cara, você precisa ir lá. Eu comi cuca aqui, lá em São Paulo não tem isso, eu gostei. Eu falei para minha mãe: quando vocês vierem aqui, vocês têm que comer cuca, porque é bom isso aqui. Churrasco também, né, gente? Coisa boa. Então a nossa vida precisa ser totalitária a Deus. Agora, essas pessoas que você convida, é bem provável que na maioria das vezes ela não vai abrir uma Bíblia e dizer: uau, será que Jesus vai falar comigo? Não, a Bíblia que ela vai ver é você, é a tua vida. Então quando alguém te olha, qual tipo de Cristo ela vê? Eu não estou dizendo que você precisa ter uma vida perfeita, gente, a gente é cheio de falhas e defeitos, mas existem erros que nós cometemos, e existem erros que ferem princípios, e isso é desvio de caráter, e um cristão não pode andar dessa forma. O pastor Daniel pode abrir um culto aqui, talvez com uma mancha na parede, está ali incomodando, daqui a pouco pinta, mas o culto pode acontecer. Agora, o culto não pode acontecer se tiver um problema estrutural, com um risco do telhado cair, aí não vai ter culto. A mesma coisa, a nossa vida com Jesus, gente. Existem erros que a gente vai cometer, é da nossa carne, é da nossa natureza. Nós ainda não temos corpo glorificado, então nós vamos cometer falhas. Mas existem erros estruturais, existem erros que ferem princípios, fundamento, e isso não pode. Outra coisa que a gente deve dar ao Senhor para alcançar a promessa são os nossos talentos. Deus te deu um dom, meu irmão, e esse dom não é para você, esse dom é para cooperar com o corpo. Esse dom é para cooperar com a igreja, com o corpo de Cristo. E o talento fala das nossas finanças, porque tudo custa. Você vai fazer um evento, custa, um evangelismo custa, tudo envolve dinheiro. E quando eu entrego tudo isso a Deus, o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro, eu começo a cooperar e caminhar para que eu alcance a promessa. Glória a Deus. Amém. Verso 14 diz assim: mas os seus cidadãos odiavam-no, e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Aqui Jesus está falando sobre os judeus, sobre o povo de Israel. Eles não queriam um rei. Isso aqui é como um cristão que não quer se submeter a ninguém. Ele é o Deus de sua própria vida. Eu estou caminhando com Cristo, eu estou caminhando com Jesus, mas Jesus, você pode tocar até aqui. Aqui não toca não, porque aqui quem manda sou eu. É alguém que não se submete ao seu líder, ao seu pastor, é alguém que rejeita os ensinamentos de Cristo. E gente, deixa eu te dizer, se você não se submeter a alguém, se você não se submeter a um pastor, a um líder, você está indo contra os princípios de Deus, e o maior prejudicado será você. Verso 15: e aconteceu que ele, retornando, depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos, a quem ele entregará o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhará negociando. Então veio o primeiro, dizendo: Senhor, tua mina rendeu 10. E ele lhe disse: muito bom, servo bom, porque tu foste fiel, sobre o pouco tu terás autoridade sobre 10 cidades.
E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele lhe disse, da mesma forma este, sê tu sobre 5 cidades. Esse servo aqui, gente, tanto o que multiplicou 10 e o que multiplicou 5, ele entendeu a graça. Ele entendeu que não tem a ver com ele, mas tem a ver com aquilo que ele recebeu na cruz. Porque ele multiplicou e quando ele chegou diante do Senhor, ele disse, a tua mina. Meus irmãos, eu não estou anulando o seu talento, eu não estou anulando o tempo e o teu esforço. Você deve acreditar em si mesmo, você deve acreditar que você é capacitado para exercer alguma função, você deve se preparar para isso, glória a Deus. Mas quando você chega naquela promessa, você deve dar a glória a quem é devido. Porque ainda que ele tenha multiplicado, ele não tinha nada para multiplicar se não fosse Jesus. Então Jesus deu a obra-prima da multiplicação, meus irmãos. Então quando nós chegamos na promessa, quando nós chegamos aonde Deus nos prometeu, nós demos glória a quem é devida. Esse homem entendeu a graça. E qual que é a dificuldade de não entender a graça? Porque existem filhos de Deus, caminhando com Jesus, que está andando na lei, mesmo sobre a nova aliança. E a lei, meus irmãos, eu obedeço algumas regras, e aí eu recebo algo de Jesus. Só que qual que é o problema disso? Que é a mentalidade do agora. Então, se eu estou obedecendo, é como se eu estivesse colocando Jesus contra a parede e dizia, e aí, você não vai me dar agora? Você não vai me abençoar agora? Eu estou obedecendo. Isso é lei. Agora na graça, tudo já foi me dado na cruz, e a minha vida é uma recompensa. A minha vida é uma resposta de gratidão por aquilo que Ele já fez. Então eu não faço, eu não obedeço, eu não ando em santidade porque eu quero receber algo, mas eu ando por amor a Cristo, por amor à sua obra, por amor à sua missão. Porque eu sei que a vida aqui é muito curta e nós só temos essa vida para agradar a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Verso 17. E ele lhe disse, muito bom, servo bom, porque tu foste fiel sobre pouco, tu terás autoridades sobre 10 cidades. Meus irmãos, existe uma recompensa para quem permanece. Seu aleluia, seu glória a Deus. Talvez a recompensa não é nem um bombom, né? Não é nem aquela bolinha da Floribal, né? Meus irmãos, existe uma recompensa para quem permanece. Glória a Deus. E ainda que eu acredite que Deus Ele nos deu uma recompensa momentânea, tá? Agora, eu acredito que Deus quer nos dar uma boa vida aqui. Mas não é esse o foco e não foi isso que Deus nos prometeu. Porque a gente precisa tomar um cuidado, um grande cuidado, de não sermos os nossos resultados. Ou não nos definirmos sobre o nosso resultado. Como assim, pastor? A gente precisa entender e tomar um cuidado como filhos de Deus, para que a mentalidade empresarial não se choque com a mentalidade do reino de Deus. Porque se você anda sobre uma mentalidade empresarial, aquilo que você faz e tem sucesso, você se vangloria. E aquilo que você faz que tem fracasso, você se acha o pior de todas as pessoas. E a tua identidade é ser filho de Deus, independente dos teus resultados. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus se batizou, o céu se abriu, a voz de Deus veio e disse, esse é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Eu imagino Deus poderia falar milhares de coisas para Jesus naquele momento, mas Ele definiu identidade. E por que é importante entender isso, gente? Porque na nossa caminhada com Cristo, Deus vai permitir que você se frustre. Deus vai permitir que você fracasse. E se você tem uma identidade firmada em Deus, você entende que isso faz parte do processo. Quero fazer uma rápida dinâmica aqui com vocês. Feche todos os olhos. Vocês fechem todos os seus olhos, por favor. Todo mundo fecha o olho. Eu fiz isso lá no Fort House da Irã. Pensem em 3 pessoas de maior sucesso e prosperidade.
3 pessoas de maior sucesso e prosperidade, que você conhece ou de toda a história. Quem pensou, diga amém. Amém. A pergunta é: Jesus está entre as 3 pessoas que você pensou? Pastor, Jesus não está. Você precisa avaliar, porque talvez a mentalidade empresarial está afetando a mentalidade do reino. Porque Jesus foi o homem de maior sucesso e prosperidade que pisou na terra. Agora, para uma ótica humana, para uma ótica terrena, talvez momentaneamente eles foram fracassados. Por quê? Morreu crucificado. Os discípulos, morreu crucificado, morreu decapitado. Para a terra, que vergonha. Para o céu, aprovado. Porque, meus irmãos, o sucesso, a paz que excede todo entendimento está em um lugar, em fazer a vontade de Deus. Você vai ter plenitude na sua vida, você vai ter satisfação na tua vida em um lugar, em estar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Não adianta você querer o lugar do outro, não adianta você querer ser o seu vizinho, você precisa ser você, porque Deus te deu uma mina, uma quantia de ouro. E você precisa cuidar disso e multiplicar, porque na sua vinda Ele vai chegar, nós vamos estar diante de Jesus, e Ele pode falar assim: servo bom e fiel, seja você sobre tantas cidades. Essa é a nossa recompensa. Nós precisamos caminhar em Cristo. Glória a Deus, gente. Amém. Verso 20. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei em um lenço. Esse servo ele recebe, assim como todos os outros, mas ele é um servo indiferente. Para esse servo aqui, é indiferente se a igreja Monte Forte está crescendo ou não. Para esse servo aqui, é indiferente se os Fortes House estão crescendo ou não. Para esse servo aqui, é indiferente se o vizinho dele tem uma necessidade ou não. É indiferente. Para ele, tanto faz, porque ele está percorrendo um caminho que ele só se importa com ele. Ele é o Deus dele. E aí, o verso 21 vai dizer: porque eu tive medo de ti, que é homem severo, e tira o que não pusestes, e colhe o que não semeastes. Meus irmãos, olha que interessante isso aqui, ele chama Jesus de rigoroso, és homem severo, e chama Jesus de ladrão, porque ele diz: tiras o que não pusestes e colhe o que não semeastes. Uma visão distorcida de Deus faz a gente gastar a nossa vida ou viver uma vida de maneira errada, porque no fundo, esse servo não se comprometeu com a missão e multiplicar a quantia, porque ele não acreditava que Jesus iria voltar. Sabe qual que é o problema disso, gente? É que tem filhos de Deus caminhando com Jesus que não acreditam que Ele irá voltar. Então ele está vivendo de maneira indiferente. No fundo, ele tem uma visão errada de Deus e ele não acredita que Jesus irá voltar. Meus irmãos, mais uma vez eu digo, nós só temos essa vida para gastar ao Senhor. E talvez se você viver bem aqui, eu vou ser bem otimista, tá? Se você viver bem, você vai viver aí 100 anos. É difícil passar de 100. No céu nós não vamos precisar evangelizar alguém. No céu nós não vamos precisar orar por cura para alguém. Então nós temos essa vida agora, o hoje, para multiplicar os talentos e habilidades a qual Deus está nos dando. Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Verso 22 e 23 do texto diz: e ele lhe disse: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau.
Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não puseste o meu dinheiro no banco? Pois na minha vida eu poderia ter exigido o meu com a usura. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, para esse servo é: o que você está dando é desculpa, você precisa começar a se responsabilizar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos começar a refletir dentro da nossa jornada com Cristo, o quanto nós estamos nos responsabilizando com aquilo que Ele está nos dando. E talvez você fale: pastor, Deus não me deu nada. Cara, Deus te deu algo. Talvez a sua ótica que está tão egocêntrica que não está conseguindo ver aquilo que Ele te viu, aquilo que Ele te deu. Mas talvez você tenha uma família, uma esposa, um filho, um irmão, uma igreja. Ele te deu um corpo. A Bíblia diz que Deus faz o solitário andar em família. Talvez você não tenha uma família biológica perto, mas você tem um corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizer também que há amigos mais chegados que o irmão. Meu irmão, você não está sozinho, porque ainda que não esteja acontecendo nada na sua vida que você veja agora momentânea, Deus te prometeu a tua santa presença, e Ele está com você em todos os momentos. Eu levo uma frase comigo que é: eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Então, semanalmente, se eu me pego reclamando de algo e eu não quero ser um murmurador, eu tomo muito cuidado com isso. Quão ruim é, né, gente, a gente ficar reclamando das coisas. Já conheceu alguém que murmura bastante? Amém. Aqui também tem, não é só em São Paulo. Lá em São Paulo tinha alguns também. E quão ruim que é isso, você está do lado de alguém que só fica reclamando, só fica murmurando. E quando eu ouvi essa frase, eu peguei isso para mim e eu falei: cara, eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Então, constantemente, se eu me pego reclamando de algo, se tem algo me incomodando, eu pergunto para mim mesmo: o que eu posso fazer para esse cenário mudar? Então, nós precisamos, gente, começar a se responsabilizar. E você precisa entender que você não consegue fazer nada sozinho. Lá em São Paulo, eu ouvia muito o seguinte, assim, não sei se você vai fazer algum evangelismo na rua, um movimento na rua. Lá em São Paulo eu ouvia muito assim: eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja. Que erro básico, meu irmão. Porque a Bíblia não diz que eu sou a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Não existe ser igreja no singular. Então, quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. Quando nós estamos reunidos, e a igreja ela é maravilhosa, a igreja ela é maravilhosa porque Deus disse que é. Então se tem algo que é importante para Deus, deveria ser importante para nós que seguimos e que somos discípulos de Jesus. E a igreja ela é tão interessante porque ela une pessoas de características totalmente diferentes. Agora, o que faz a gente diferente de qualquer outro grupo? Porque uma torcida organizada se reúne para algo. Um grupo de motoqueiros se reúne para algo. O Aurélio está querendo criar um clã de ciclistas aí, se reúne para algo. Agora, o que torna a gente corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos reunidos, nós precisamos convidar o Espírito Santo, porque Ele guia e Ele cuida de todas as coisas, e Ele faz. Eu quero chamar o time de adoração aqui, se você puder me ajudar. E o verso 27 diz assim: mas estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Sabe, meus irmãos, essa parábola, ela existe 3 tipos de servo. Repita isso comigo: o servo bom, o servo mau e os inimigos da cruz. A pergunta é essa noite: qual servo nós temos sido? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento.